vou tentar ir ao longo dessa aula em todos esses tópicos. A gente vai começar falando da signalização celular, das diversidade estrutural e molecular das modificações pós-traducionais. Depois eu vou falar de métodos para estudar modificações pós-traducionais. Eu vou focar em uma em particular, a fosforilação, que eu acho que é a rainha das modificações pós-traducionais, mesmo eu gostando um pouco mais da glicosilação, mas isso é um conflito interno que eu tenho. Depois a gente vai ver a espectrometria de massa e como utilizar a gente pode e tem possibilidade de estudar modificações pós-traducionais. O que é a signalização celular? A signalização celular é um processo fundamental, tanto em procariotos quanto em eucariotos. Ele é fundamental porque ele consegue a habilidade de uma célula de receber um sinal, pegar esse sinal e converter esse sinal que está chegando do mas também a gente pode ter estímulos bióticos. Qual é o maior estímulo bióticos que a gente pensa? Uma infecção por um patógeno. Também infecções, eles geram uma resposta na signalização celular, certo? Tá ótimo. Então, essa é uma imagem que demonstra como essa signalização celular acontece. Então, a gente tem uma molécula que chega perto da membrana, estão vendo? Aí a célula tem receptores, que são os sensores dessa célula, que capturam esse sinal e é aí que começa a signalização. Como é que a célula responde para essa signalização celular? Ela converte esse sinal em alguma coisa que a célula pode ler, que é essa transdução de sinais, que são a signalização intracelular. E vocês podem ver que toda essa signalização, ela termina com a resposta. Por exemplo, uma célula recebeu um fator de crescimento. Aquele é um sinal para a célula se multiplicar e crescer, não é? Essa é uma resposta que a célula vai fazer. Agora, essa é uma imagem muito bonita, mas falta alguma coisa. Uma vez que chega um sinal, esse sinal ativa alguma coisa dentro da célula, mas a célula não pode manter aquele sinal ativo o tempo inteiro. Concordam comigo? Tem que ter um sinal de stop para retornar às condições basais, certo? Agora, olhando aqui, essa pode ser uma condição fisiológica, não é? O que acontece quando essa signalização tem um desbalanço nela? O que vocês acham que acontece? Acontece em condições patológicas, não é? Então, muitas condições patológicas estão ligadas a esse desbalanço da signalização celular. Vamos ver uma analogia para entender melhor esse conceito. Então, alguns dias atrás, um palestrante chegou aqui em Belém. Belém é a nossa célula. Esse palestrante chegou no aeroporto de Belém. Então, a célula, Belém estava bem tranquila sem esse palestrante aqui. Mas, de repente, chegou esse palestrante e Belém tem que responder para isso. O que Belém fez? Teve um Uber que pegou esse palestrante, então teve uma transferência de massa de um lugar, que é o aeroporto, até onde? Até o auditório. Mas, como o Belém está respondendo a essa signalização? Teve várias proteínas, que estão todos vocês, que se deslocaram e se agregaram em um lugar que é o auditório. Essa é como a célula está respondendo. Vocês, por exemplo, a Grazi, é a APOE. Ela chegou de São Paulo até aqui para se agregar e tentar responder a esse palestrante que chegou aqui, certo? E qual é a resposta que Belém está retornando?
Essa é a primeira escola de proteômica e a resposta vai ser a seguinte: vai ter muitas outras escolas e quem sabe no futuro vocês vão ser os palestrantes. Então, essa é uma forma para demonstrar como essa signalização acontece. Está vendo aqui? A gente tem, para fazer esse trajeto, que é essa mudança do aeroporto até o auditório, tem mais ou menos 20 a 30 minutos. Não é tão precisa, essa signalização. A gente sabe que o trânsito em Belém não é tão preciso quanto na signalização celular. Mas isso dá uma outra dimensão que é importante. Além da dimensão espaço, porque vocês estão tendo sinais que começam em um lugar e terminam no outro, vocês têm a dimensão tempo. Então, esses são dois conceitos importantes quando vocês querem estudar um sistema. Lembram, a célula tem uma resposta dinâmica. Ela responde tanto no espaço quanto no tempo. Bom, esse é a mapa metabólica do metrô. Então, vocês podem imaginar cada estação como processos biológicos. Então, tem o metrô do metabolismo da glicólise, tem o metrô do metabolismo do ciclo celular. É isso que a célula responde. A célula tem todas essas conexões e quando tem um sinal, ela ajusta as condições para responder àquele sinal. Todo mundo entendeu a signalização celular? Ótimo. Eu falei de tempo. O tempo é muito importante quando você estuda uma signalização celular. Nessa imagem, vocês podem ver, por exemplo, uma transcrição e tradução, ela está na ordem de 10 a 100 segundos. A signalização celular, ela acontece em milissegundos. Eu sugiro a vocês olharem alguns artigos onde eles estudam a mudança, por exemplo, de algumas modificações durante a signalização em questões de milissegundos. Isso é rápido, é muito mais rápido que o Uber que levou o palestrante do aeroporto até o auditório. Concordam comigo? Então, lembram de ter sempre essa escala de tempo quando vocês estudam a signalização celular. Bom, sem modificações pós-traducionais, não teria signalização celular. Então, hoje a gente está aqui para ver como esses dois conceitos vão juntos, tá? O que é uma modificação pós-traducional? Uma modificação pós-traducionais é uma adição, ou muitas vezes pode ser até uma remoção, de grupos funcionais de proteínas. E acontece após a tradução. Então, a célula, de repente, tem várias proteínas, essas proteínas têm vários aminoácidos, certo? Esses aminoácidos são modificados de forma covalente. Bom, todo esse processo é dinâmico. Então, tem, na maioria das vezes, enzimas que colocam e de enzimas que removem essas modificações. Então, as modificações pós-traducionais vão ser a parte mais importante que a gente vai estudar nessa aula. E por que são tão importantes? A gente teve ontem um exemplo muito legal de tumor canino, tumor de mama canino. E em tumores, por exemplo, você tem alterações incríveis na signalização celular. A gente estava conversando hoje no Uber, até chegar aqui com o Thiago, a signalização também no coração, dependendo da patologia, é totalmente alterada. Então, modificações pós-traducionais são importantes para estudar também doenças. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Então, esse é um dos exemplos. Vocês estão vendo a membrana plasmática lá. Está chegando um ligante na parte A, na parte esquerda desse slide. Aí tem esses sensores, que são receptores. Aqui são indicados o RTK, Receptor Tyrosine Kinase, que é uma das famílias dos receptores, que acontece quando esse ligante chega perto da célula. Que os receptores dimerizam e ativam toda uma sinalização que começa na membrana e chega até o núcleo. Estão vendo? É toda uma cascada de sinais. O que é interessante observar nesse slide? São esses P's aqui. Então, cada uma dessas é uma proteína. Estão vendo essa P que está dentro dessas bolinhas? O que são essas P's? A fosforilação. Então, uma vez que um ligante se liga na membrana, ativa a fosforilação.
E fosforilação é aquela forma que a célula tem para converter aquele sinal químico que vem de fora em alguma coisa que a célula pode ver. Bom, a gente começou na membrana, é onde a gente termina, no núcleo, porque a célula tem que responder para aquele sinal. E uma forma para responder aquele sinal é através da reprogramação da transcrição G. Tá certo? Vamos lá. Então, a fosforilação é só uma das modificações pós-traducionais. E as modificações pós-traducionais são importantíssimas porque elas conferem aquela diversidade estrutural e funcional de uma proteína. Até eu sempre acho que as modificações pós-traducionais é uma da forma mais elegante que a célula tem para mudar a função de uma proteína de forma muito rápida, em milissegundos. Porque se vocês pensam que cada vez que tem um sinal, eu tenho que degradar uma proteína, ressintetizar, energeticamente isso é favorável? Não é muito favorável, não é? Aí eu coloco uma modificação, uma fosforilação, isso completamente muda a resposta de uma célula. Então, as modificações, aí eu tenho um viés, porque eu gosto muito das modificações pós-traducionais, mas são uma das formas mais bonitas que a célula desenvolveu, as células desenvolveram ao longo da evolução, para controlar e responder a estímulos. Aqui a gente tem um exemplos de modificações, esse não é nem tão atualizado, mas é bem fiel, de 2017, das modificações pós-traducionais que foram identificadas até hoje. Então, a gente tem que fosfoserina e fosfotrioninas dominam. Se a gente combinar as duas, a gente tem mais de 200 mil sítios de modificações de fosforilação. Depois a gente tem ubiquitinação também, glicosilação, sumilação, são outras modificações. Agora, alguém poderia levantar e dizer, mas por que a fosforilação tem tantos sítios identificados? É porque é a mais abundante? Na verdade, não. Porque tem razões históricas e também razões metodológicas. Históricas porque o Krebs e o Fischer, eles demonstraram a importância da fosforilação na signalização. Então, a comunidade científica focou em estudar essa fosforilação, certo? Por isso que teve muito mais estudos a respeito disso. E tem um problema metodológico. Sem métodos, a gente não consegue avançar na ciência. Esse é um conceito que eu quero deixar bem claro. O desenvolvimento de métodos é um princípio fundamental para avançar na ciência. E isso é um exemplo, porque hoje em dia a gente tem métodos tão específicos e seletivos para a identificação de fosforilação, que esse é o resultado, que a gente consegue ver um monte de fosforilações, e como eles mudam ao longo do tempo e nas doenças. Não significa que tem, eu vou mostrar daqui a pouco, outras modificações ou não sejam abundantes ou não sejam importantes. É um problema metodológico. Aí eu vou mostrar um slide agora, que não é para assustar vocês, mas para colocar aquela semente da curiosidade. Então, essa roda aqui, vocês podem ver na parte externa, os diferentes aminoácidos, estão vendo? Lisina, triptofano, treonina, serina, tem vários aminoácidos. Cada uma dessas fatias de bolo, dentro, não importa, tem várias estruturas que são as diferentes modificações pós-traducionais. Elas estão categorizadas por cor. Então, em laranja tem a fosforilação, metilação, oxidação em vermelho. Aquilo que a gente pode ver, que existem um monte de modificações pós-traducionais, não é? E a gente poderia ter, daqui às próximas 1000 edições da escola de proteômica, onde eu falo de uma modificação por vez, por escola. Porque existem quase 1000 modificações pós-traducionais. E isso é importante dizer para vocês. Se alguém tiver interesse em estudar modificações pós-traducionais, tem espaço para todo mundo. Porque tem tantas modificações, tem tantas doenças, que eu estou aqui levando a bandeira das modificações. Vamos juntos estudar a maioria das modificações pós-traducionais. Eu queria chamar a atenção nessa planilha, que é muito complexa, mas eu marquei em vermelho algumas partes. Então, vamos lá, em cima. Estão vendo aqui? Metilação. Aqui tem vários resíduos. A metilação pode acontecer na arginina, na glutamina, na lisina. O que eu estou marcando lá?
mais 14. Cada vez que você tem uma modificação, você muda a massa daquela proteína. E qual é a técnica rainha que a gente gosta, está vendo nessa escola? A espectrometria de massa. Então, o fato de você introduzir uma modificação, introduzir uma mudança de massa, é perfeito. Porque aí vocês podem ver essa diferença de massa e estudar onde ela está. A gente vai ver ao longo da apresentação como localizar essa modificação. Mas o primeiro conceito é isso. Quando vocês introduzem uma modificação, vocês estão mudando a massa. Outro conceito importante é esse. Mesmo tendo a mesma massa, aqui é uma dimetilação, essa dimetilação pode acontecer em posições diferentes dentro do aminoácido. Por exemplo, olham aqui embaixo. Essa é uma fosforilação da histidina. Se vocês olharem para a histidina, elas têm 2 nitrogênios. Um em posição 1 e um em posição 3. Quando eu adiciono um grupo fosfato, a diferença de massa é a mesma, certo? Porque estou adicionando um grupo fosfato. Aquilo que muda é a posição. E dependendo da posição, tem funções diferentes. Então, a gente está vendo como a diferença estrutural complica um pouco o nosso estudo. É isso, por isso que a gente está aqui, para desenvolver, mostrar para vocês métodos para estudar isso. Mas isso é muito poderoso. O outro conceito importante é que a maioria dessas modificações, elas precisam de outras proteínas para escrever, writer, e para cancelar. Agora, no caso aqui embaixo, de fosforilação, todo mundo sabe que os enzimas que colocam, que escrevem essas modificações em cima de uma proteína, são as quinases. As modificações que tiram são as fosfatases. Agora, isso funciona muito bem quando vocês têm modificações enzimáticas, mas existem também modificações não enzimáticas, que são reações químicas que acontecem dentro de uma célula. Por exemplo, aqui é a glicação. A glicação é uma modificação pós-traducionais que todos nós encontramos quando queremos ver se a gente tem alguma predisposição para diabetes, não é? A gente olha para a hemoglobina glicada. Então, esse é um exemplo de como a gente utiliza as modificações pós-traducionais até na clínica. Bom, eu já falei de moléculas que têm que escrever essas modificações, então, quando vocês pensam nas modificações, tem que pensar também nas enzimas que colocam, nas enzimas que cortam, mas também tem os readers. Quem vai ler essas modificações? Não é? Se eu posso escrever a melhor canção do mundo, mas se não tem ninguém que lê aquilo, vai ficar no papel, não é? Então, a célula desenvolveu toda uma série de estratégias para ler essas modificações. Esses se chamam readers. Bom, o slide seguinte é muito complexo, assim, tem muitos dados, mas esse é um exemplo clássico da modificações em caudas histônicas. As histonas são as proteínas que eu acho talvez são uma das mais modificadas. E aqui a gente tem a sequência dos aminoácidos. E aqui só algum exemplo de lisinas. E tem as proteínas que colocam as modificações, como metilação, acetilação. Os enzimas que cortam, retiram essas modificações. E também tem aqui todas as proteínas que vão lá e lê aquela modificação. Por que eu preciso ler aquela modificação? Porque a célula tem que responder. Então, uma vez que eu coloco aquela modificação, a célula vai ler e responder. Certo? Bom, indo mais. Pergunta. O que vocês acham? Por que as proteínas são as biomoléculas mais importantes pela sinalização celular? Por que não lipídios, por exemplo? Porque a gente encontra, na maioria das vezes, proteínas. Mais complexas, o que mais? Desculpa. Ação. Elas conseguem mudar a estrutura para ter uma ação. Elas são muito versáteis, não é? Lembra quando eu mostrei esse ligante que chegava lá na membrana? Uma vez que esse ligante se liga nos receptores, os receptores são proteínas. A proteína muda de conformação e conseguem ativar. Então,
Então, as proteínas têm essa capacidade de mudança estrutural e se adaptam muito bem com essa sinalização. Então, são as moléculas carochan. Então, além das modificações, eu vou puxar mais para as proteínas que é outro amor da minha vida, além da Lívia, mas ela não fica. É isso. Falando em mudança estrutural, não é? Eu falei que a proteína muda de estrutura quando tem uma modificação. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo da CSP, Cysteine String Protein. É uma chaperona que a gente encontra na sinapse. Ela se liga em várias proteínas sinápticas da sinapse e ajuda ela a ter uma conformação final para ser ativa. E vocês podem ver na primeira imagem aqui, tem essa lisina 58, e aqui tem, nessa parte aqui, a serina 10. Quando aquela serina não está fosforilada, o que, que vocês têm? Tem um buraquinho lá, está vendo? Olha o que acontece quando a serina 10 é fosforilada. O fosfato, que é um grupo ácido, ele interage com a lisina, que é um grupo básico. E o que é que acontece? Fecha o buraco. Então, o que, que eu estou vendo aqui? Eu estou mostrando para vocês a mudança estrutural baseada em quê? Em uma modificação pós-traducional. Espero que esse é um exemplo que esclarece essa modificação pós-traducionais e como ela muda a estrutura das proteínas. Tem um outro exemplo, que esse aqui, esse é mais recente. Então, embaixo a gente tem a membrana do vírus, de um coronavírus. Tem a proteína spike. Essa proteína spike, ela interage com o receptor. Nesse caso, o receptor é um oligosacarídeo, que é essa parte aqui. É um oligosacarídeo particular porque ele tem dois ácidos siálicos aqui. Uma vez que ela interage, olha o que acontece com essa região amarela. Abre. Está vendo? Abre essa região e aí interage com outro receptor para o vírus entrar dentro da célula. Então, esse é mais um exemplo de como as modificações pós-traducionais podem mudar a estrutura e mudar a função da proteína. Então, as modificações pós-traducionais estão envolvidas em vários processos. Se eu falar para vocês quais são os processos que essas modificações estão envolvidas, uma vez que eu tenho na proteína, bom, a gente tem, a proteína pode mudar de localização, a proteína pode mudar de atividade, isso acontece muito. Eu posso mudar a ligação proteína-proteína, porque de repente a proteína tem uma modificação, então ela não gosta mais dos partners que tinha antes. E também eu posso mudar a conformação. Então, tem várias funções que podem mudar durante a adição ou remoção dessas modificações pós-traducionais. Tá. A modificações que a gente vai estudar hoje é a fosforilação de proteína. Então, a gente hoje vai falar de fosfoproteômica. A fosfoproteômica é aquela parte da proteômica que estuda a dinâmica de fosforilação dentro de uma célula, de um tecido ou de um fluido biológico. E a fosfoproteômica faz isso de forma muito boa, olhando não só para a identificação, mas também para a quantificação. Agora, quando a gente fala de modificações por fosforilação, todo mundo reconhece essas três, não é? Serina, treonina e tirosina, certo? É isso porque tem métodos muito bons para estudar isso. Por isso que todo mundo estuda isso. Mas, olha só, existem outros aminoácidos que podem ser fosforilados. Histidina, arginina, lisina, cisteína. Hoje em dia a gente tem alguns métodos que são adaptados para isso, mas ainda a gente não consegue estudar essas modificações com a mesma profundidade que a gente estuda essas. Mas o objetivo de mostrar esse slide para você é o seguinte, que quando eu tenho, por exemplo, na serina e adiciono um grupo fosfato, olha só, muda a estrutura daquele aminoácido, certo? Eu estou colocando um grupo ácido. Tá? E tudo isso tem uma implicação na função daquela proteína. Bom, fosforilação também tem várias funções, ela é envolvida nos receptores da membrana, também pode mudar a morfologia de uma célula, está envolvida na transcrição, na contratilidade. Fosforilação é super importante.
Então, se alguém tiver algum projeto, eu tenho certeza que, se eu falar, vamos estudar a fosforilação, vai ser super interessante para todo mundo. Bom, mas o que é a fosforilação? Fosforilação, a gente já viu, é catalisada por quinase, então tem enzimas que colocam a fosforilação, fosfatase tiram. Se a gente pegar uma célula eucariótica agora, é ver o número de fosfoserina, fosfotronina, fosfotirosina, a gente vai achar aquela razão. Por cada fosfotirosina, eu vou encontrar 1.800 fosfoserina. Então, o nível de fosfoserina e fosfotronina é muito maior comparado com fosfotirosina. Tem algumas teorias em relação a isso, porque a fosfotirosina ela está muito envolvida nos receptores da membrana. Então, você precisa fosforilar poucos receptores para ativar uma signalização de milhares de fosfoserina e fosfotronina. Essa tem a ver muito com a evolução da signalização. Mas, como eu falei também, essas são modificações. E quando eu adiciono um grupo fosfato, eu estou adicionando 80 Dalton a mais aquele aminoácido, certo? Como a gente analisa um fosfoproteoma? Bom, aí eu queria algum input de vocês. Como vocês analisarem um fosfoproteoma de uma célula? Vou dar uma ajudinha. Então, está vendo aqui embaixo? Essa é uma tecnologia bem antiga, que é marcação com isótopos radiativos, como o P32. Por quê? Toda fosforilação, para acontecer, ela precisa de ATP. Então, se eu tenho um ATP onde o grupo fosfato é marcado de forma radioativa, todas as proteínas que são fosforiladas, elas vão ser radioativas. E aqui eu tenho uma mapa bidimensional, onde essa foi depois exposta a um filme para detectar a radioatividade. E cada pontinho aqui indica, mais ou menos, entre 1 e 5 proteínas que estão em cada pocinho, cada spot, que podem ser fosforiladas. Então, a gente pode ver aqui algumas proteínas fosforiladas, alguma proteína fosforilada aqui. Então, essa é uma forma para estudar fosforilação. O que vocês acham dessa forma? Uma forma boa, não é boa? O que vocês poderiam me dizer? Ela é trabalhosa, ela também não é muito simples, porque tem que trabalhar com isótopo radioativo, certo? E aquilo que a gente tem aqui é um mapa, mas a gente não sabe em cada spot aquilo que a gente tem, certo? Tem outra parte que a gente pode utilizar, que está aqui do lado, está coberta pela minha imagem, é utilizar anticorpos específicos para a fosforilação. Aí eu fiz questão de mudar a cor da palavra específico. Por quê? Olham essa proteína, zixina. Se eu olho para um anticorpo que contra a proteína em si, o que eu vejo? Já vejo duas bandas. Bom, pode acontecer, pode ser a proteína clivada, o antígeno está reconhecendo. Olha quando eu utilizo dois batch de dois anticorpos fosfoespecíficos. Esse vocês acham específico? Tem um monte de bandas, não é? É a maioria nem bate muito com a banda da fosfoxina. Então, o utilizo de anticorpos, esse está sendo tem muito debate na literatura agora, tem que ser muito bem controlado, especialmente para o uso de anticorpos específicos para fosforilação ou modificações gerais. Não quero dizer para não utilizar, tá, pessoal? Tem anticorpos que funcionam muito bem, então utilizam, até no meu laboratório a gente utiliza esses anticorpos, mas tem que prestar muita atenção, e muitas vezes é importante, em vez de rodar um blotting só nessa região, talvez é melhor fazer um blotting da membrana inteira, só para ver a especificidade daquele anticorpo, certo? Essa é a minha sugestão para vocês. Bom, se essas duas técnicas têm limitações, o que vocês acham de utilizar a transcriptômica para estudar o fosfoproteoma? É uma boa escolha? Posso utilizar o transcriptoma de uma célula para estudar o fosfoproteoma? Não, não é? Porque essas são modificações pós-traducionais. Então, o transcriptoma não vai me dizer
sobre onde está aquela modificação, como aquela modificação está regulada. Então, não é um transcritor. Qual é aquela técnica não enviesada para estudar o fosfoproteoma? Espectrometria de massa. É isso. Então, é isso que a gente vai mostrar hoje. É uma técnica de espectrometria de massa. Essa é uma estratégia que a gente utiliza muito, tanto em proteômica geral, quanto no estudo de modificações. Então, a gente começa aqui com uma célula, um tecido, um fluido biológico. Vocês extraem as proteínas, fazem uma digestão, e aí tem essa etapa, vocês vão anotar, que se chama enriquecimento. Enriquecimento de modificações específicas. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso. Mas essa é a etapa que discrimina muito entre uma proteômica clássica da uma proteômica focada em modificações pós-traducionais. Uma vez que vocês têm os seus peptídeos modificados aqui, pode analisar nos equipamentos e depois tem toda a parte de análise de dados. Bom, mas se a espectrometria de massa é tão boa, quanto fosfopeptídeos hoje em dia a gente consegue identificar? Não é uma pergunta? Agora, mais uma vez, eu não quero assustar vocês, porque os dados que vou mostrar são dados de laboratórios que otimizaram várias dessas técnicas. Mas é só para você ter uma ideia de onde a gente chegou hoje no estudo do fosfoproteoma de um modelo biológico. Por exemplo, aqui no lado esquerdo, a gente tem um estudo do Matthias Mann, que ele estudou a fosforilação da célula HeLa, certo? Aí ele fez uma estimulação com o EGF, que aumenta a fosforilação. Esse é um artifício interessante, se você quer identificar mais fósforo, induz a fosforilação. Olha só quantos fosfopeptídeos ele foi capaz de identificar. 50 mil fosfopeptídeos em um experimento. Então, esse é o nível que que alguns laboratórios conseguem chegar. Bom, tem um estudo feito até em colaboração com o meu laboratório. Esse não são células HeLa, são células de insulinoma. Aqui teve uma estimulação por citocina e a gente consegue ao redor de 10 a 12 mil sítios de fosforilação. Então, mais ou menos, é isso, são os números que a gente espera. Agora, vocês acham um bom número, 10 mil, 12 mil de sítios de fosforilação? Muito bom, não é? Porque a gente consegue mapear várias vias, estudar vários processos biológicos. Bom, em tudo isso, como chegar naqueles números? Uma etapa fundamental é a preparação da amostra. Eu acho que ontem até o Felipe Lugão comentou um pouco sobre isso, da importância da preparação da amostra. Porque existe uma regra que fala o seguinte: garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out significa o seguinte: se a minha amostra é um lixo, eu injetar no equipamento, aquele lixo não pode virar ouro. Vai ser sempre lixo, concordam comigo? Então, a preparação da amostra é fundamental em tudo isso. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. O exemplo é o seguinte. Então, olham aqui nesse cartoon. Aqui no lado esquerdo, temos a Cláudia. A Cláudia é uma especialista de espectrometria de massa do meu laboratório. E do lado direito sou eu. A gente tem os mesmos equipamentos. Está vendo? A gente tem o mesmo equipamento. Mas o que a Cláudia é capaz de fazer? Ela é capaz de preparar a amostra de forma melhor. Tem um monte de peptídeo que estão nadando na sua amostra, que ela consegue agora pescar e analisar. Eu não preparei a minha amostra de forma boa. O que acontece? Não importa se eu tenho o mesmo equipamento da Cláudia, nunca vou chegar naquele nível de análise. Estão vendo? Essa imagem ajuda também a explicar um outro conceito, que é o conceito de enriquecimento. Então, quando vocês pegam a sua amostra, tem toda aquela milhares de proteínas, vocês digerem com tripsina, não é? Aí tem um mar, um oceano de peptídeos nadando lá. Mas só algum desses peixinhos, eles são modificados. Então, eu tenho que ter uma ferramenta para pescar esses peixinhos, que são modificados dentro do mar de outros peixes que não são modificados. A gente não quer aqueles. Tá? Então, a metodologia, a ferramenta de enriquecimento serve para isso,
para você pescar aqueles peixinhos que são modificados, aqueles peptídeos que são modificados. Tá bom? E a gente vai ver algumas delas. Uma dessas ferramentas. Bom, quando eu quero fazer o enriquecimento, a primeira pergunta é, mas eu preciso de um enriquecimento? Porque fazer um enriquecimento é introduzir uma etapa a mais na minha preparação da amostra. E a gente sabe que mais etapa a gente faz, a gente introduz mais variabilidade. Então, se eu quero manter uma coeficiente de variação baixo, adicionar muita mais etapas não é desejável. Mas a gente já viu a importância de enriquecimento. Então, o enriquecimento algumas vezes precisa ser feito. Mas vamos falar de um caso que aconteceu no meu laboratório. Eu tenho uma proteína recombinante purificada. Tenho só aquela proteína. Essa proteína era um anticorpo que ela era hiperglicosilada. Teve aqueles sítios cheios de glicosilação. Eu preciso fazer um enriquecimento? Não, eu tenho uma proteína. Aquele mar, aquele oceano de peptídeo não é tão grande. Então, mesmo o equipamento, ele consegue identificar aquele peptídeo modificados. Então, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é, preciso de verdade de um enriquecimento? E a minha sugestão é a seguinte, se vocês têm a amostra complexa, tipo um lisado celular, um lisado de tecido, um fluido biológico, sim, você precisa. Senão vão identificar muito pouco peptídeo modificado. No caso, vocês têm, por exemplo, uma proteína, vocês têm que se perguntar, eu preciso de verdade de enriquecimento? Muitas vezes a resposta é não. Tá? Então, sempre se perguntam se precisa ou não. E cada vez que a gente enriquece esse peptídeo modificado, a gente faz várias coisas. Aumenta a detectabilidade daquele peptídeo, porque antes eles estavam cobertos de muitos outros. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo daquilo. E também a gente tem mais tempo para sequenciá-los. Então, conseguimos aumentar as identificações de peptídeos modificados. Bom, todas as etapas analíticas, ela vem com prós, com vantagem e desvantagem. Ontem, o Gilberto comentou uma coisa muito importante. Cada vez que a gente faz, por exemplo, uma reação química, a reação química tem que ter um grau de especificidade, seletividade e também tem que ter poucas reações secundárias. A mesma coisa para o enriquecimento. Quando a gente tem um método de enriquecimento, ele tem que ser seletivo, preciso, e não tem que introduzir reações secundárias, senão eu vou modificar a minha amostra. Eu não quero fazer isso. E tem que ser também um método que pode se aplicar a vários sistemas biológicos. E olha aqui, esse eu aprendi. Tem que ser de baixo custo. Porque a gente pode exportar, aplicar em várias amostras, especialmente na amostra clínicas, certo? E podemos, assim, estudar mais condições. Se o método é muito caro, é muito difícil para a comunidade científica pegar aquilo, não é? Então, a gente precisa de métodos também que sejam com custo baixo. Aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar um slide que mostra de forma muito clara os conceitos de enriquecimento. Então, se vocês entenderem agora esses 3 conceitos, qualquer artigo científico que vocês vão ler sobre enriquecimento, vocês vão entender. Então, o primeiro conceito é o seguinte, esse é o meu peptídeo modificado, certo? Eu tenho o meu peptídeo aqui, essa é a minha modificação. Eu desenvolvo uma resina, essa resina tem uma especificidade, está vendo esse triângulo aqui? Que encaixa perfeitamente naquela modificação. Essa é uma das formas para enriquecer os meus peptídeos, porque aquela resina, ela reconhece só aquele peptídeo modificado. Um segundo conceito é o seguinte, eu tenho a minha amostra aqui, esse é um peptídeo modificado, eu posso introduzir uma reação seletiva para aquela modificação, então essas bolinhas azul agora viram uma bolinha cinza, eu tenho uma resina que reconhece só a bolinha cinza. Tá? Essa é uma segunda forma para fazer o enriquecimento. Uma terceira é o seguinte, eu tenho o meu peptídeo modificado aqui, eu não tenho uma resina que reconhece diretamente esse peptídeo, está vendo? A cor é diferente.
mas eu posso gerar quimicamente uma molécula que de um lado gruda na modificação e do outro lado gruda na resina. Então, esses são três conceitos que vocês vão encontrar em todos os enriquecimentos. Vocês vão encaixar todos os enriquecimentos em uma dessas estratégias. Bom, voltado para a fosfoproteômica. Quais são os métodos de enriquecimentos que a gente utiliza na fosfoproteômica? Bom, aqui tem os maiores, e na azul são muitos utilizados. São o IMAC, que é essa cromatografia utilizando metais imobilizados. Eu vou mostrar um exemplo muito rapidinho. Depois tem uma outra cromatografia que utiliza metais oxidados, como dióxido de titânio, e também tem anticorpos contra modificações, por exemplo, tirosina fosforilada, para enriquecer. Tá. Vou acelerar, para não atrasar mais. Tá. Eu, então, vou acelerar aqui. Então, o IMAC funciona dessa forma. Vocês têm um peptídeo fosforilados aqui. Aqui tem as suas bits, tá vendo? E tem um metal que ele liga de forma específica com fosfopeptídeo. Esse é um exemplo de como funciona. Então, aqui tem uma amostra que já foi passada no IMAC, mas aí as condições não eram tão otimizadas. Estão vendo? Tem alguns picos que são azuis. Esses são fosfopeptídeo. Outros que são pretos. Esses são não peptídeo não fosforilado. Olha só no gráfico de baixo. O que acontece quando eu otimizo as condições? Que os peptídeos azuis aumentam, não é? Eu tiro todos os peptídeos pretos, não é? Não é que esses peptídeos não existiam antes. Lembram da lei de Lavoisier? Eu não crio matéria, eu converto matéria, tá? Então, esses peptídeos, eles já existiam, mas aqui a gente vai introduzir um conceito, a supressão de sinal. Eles estavam suprimidos por os peptídeos não fosforilados, certo? Por isso que eu não conseguia enxergá-los. E o enriquecimento me ajudou a aumentar o sinal deles e sequenciá-los. Bom, pessoal, eu já passei do tempo, e aí eu vou rapidinho na parte final, infelizmente. Vou falar do estudo de caso que foi feito no meu laboratório, que é um estudo onde a gente estudou as modificações pós-traducionais em malária placentária. Então, o que, que a gente fez? A gente tem um modelo murino, a gente infecta durante a gravidez com Plasmodium berghei, que é específico para murino, e a gente também teve um coorte de mulheres grávidas que tinham malária, só que nesse caso era Plasmodium falciparum. O que, que a gente fez? A gente estudou o proteoma e as modificações. A gente viu que teve muita similaridade na regulação, o nível de proteínas, tanto no modelo animal quanto no modelo no humano. É importante dizer que aqui a gente analisou o proteoma e as modificações da placenta, tá? A gente pegou, fez biópsia, assim, de placenta, claro, após o parto, e a gente estudou o proteoma e as modificações. Teve muita similaridade entre o proteoma murino e humano, também na regulação devida ao patógeno. E a gente estudou as modificações. Aquilo que a gente pode ver é que aqui a gente estudou a fosforilação e a glicosilação, nesse caso. E teve uma modulação brutal dessas modificações durante a infecção. E isso é importante lembrar daquela slide inicial que eu falava da sinalização celular. Nesse caso, o estímulo, o que é? É o parasita. É um estímulo biótico, tá? Que está introduzindo uma mudança tanto no fósforo quanto no glico. Bom, o que a gente viu? Teve vários processos regulados. Aqui tem um código, tanto de formas quanto de cor. Então, a forma pode ser uma mudança no glico, no fósforo, no proteoma total. Tem proteína A, pedão regulados. Mas a gente viu que teve processos bem específicos, que é resposta a estresse, inflamação, isso já é conhecido,
mas tem também alguma coisa regulando a apoptose, a morte celular da célula da placenta. Aí a gente pensou, bom, como é que a gente pode encaixar todos esses dados? Lembram quando eu falei que as modificações tem que ter alguém que escreve essas modificações e alguém que tira? Bom, a gente foi estudar quais são as quinases que colocam essas modificações. E a gente viu que teve uma via bem interessante aqui, a via das MAP quinase, também havia aqui do mTOR, que teve todas essas quinases apreguladas. E o que, que a gente fez? Foi nos tecidos e tentou confirmar se essas regulações existiam de verdade. Então, a gente pegou os anticorpos, aquele anticorpos específico, mas esses são bem reconhecidos na literatura. Aqui tem um anticorpo contra a quinase AKT. Quando vocês fazem esse tipo de blotting, tem que lembrar de normalizar para o nível total. Tá? Por exemplo, estão vendo aqui? Eu tenho o anticorpo que reconhece a AKT fosforilada, eu vou dividir pela AKT total. Porque só assim eu consigo dizer que está mudando a fosforilação. Concordam comigo? Porque senão pode mudar o nível de proteína. Não é a fosforilação que está mudando. Então, a Rebeca fez isso por várias dessas quinases. Ela demonstrou que teve uma alteração da fosforilação dessas quinases. Isso também foi validado por imunohistoquímica, e a gente viu que teve uma marcação bem forte nos infectados comparado com não infectado, demonstrando que está alterando essas proteínas, isso estava associado a uma maior apoptose. E esse foi um mapa das modificações que a gente viu, tanto no dado clínico, associado com a modificação do proteoma, do fosfoproteoma, e teve toda uma confirmação no nível de blotting e de imunohistoquímica. Que, claro, indicam para a gente uma coisa, que durante essa infecção está tendo muito estresse oxidativo e muita apoptose. Bom, quais são as perspectivas? E aí eu queria fechar nesses últimos dois slides. Então, a primeira é essa. Como eu falei, tem um monte de modificações pós-traducionais, mais de 1000. Mas ainda os pesquisadores são incansáveis, eles descobrem sempre novas modificações. Olha essa aqui. Tem essa molécula que vocês reconhecem, um 3-bifosfoglicerato, ele é um metabólito produzido em que via? Na glicólise. Esse metabólito, ele se chama metabólitos reativo. Ele tem a capacidade de reagir de forma não enzimática com as lisinas. As lisinas que são modificadas são as lisinas de APDH. E quando isso acontece, muda o quê? Muda a função da GAPDH. Tá? Essa era uma modificação que não se conhecia e os pesquisadores estão descobrindo nova modificação. Então, aquilo que eu quero é que daqui saia alguém que descobre uma nova modificação, tá? Daqui a gente vai se ver daqui a algum antes. Bom, qual é o futuro da análise de modificações pós-traducionais? Esse eu como vejo. Primeira coisa, a gente precisa analisar as modificações não uma por vez, mas em conjunto. Esse se chama de PTMs crossover. Porque as modificações, elas conversam entre eles. Eu posso mudar a fosforilação e baixar a acetilação. Ou aumentar a ubiquitinação e mudar a fosforilação, tá? Então, eu tenho que desenvolver métodos para estudar a modificação não uma por vez, mas em conjunto. Outro desafio, Precision PTMomics. Não sei se isso existe, eu ontem à noite pensei nisso. Utilizar a medicina de precisão. Tá? Então, cada paciente que entra no hospital tem que ter a mapa das modificações dele. Porque um paciente que responde a um tratamento pode ter uma alteração de PTMs completamente diferente do outro que não responde. Concordam comigo? E isso pode me ajudar para ajustar o tratamento direcionado para aquele paciente. Chamei de Precision PTMs. O terceiro ponto é fazer análise em célula única. Hoje a proteômica é ótima. Bom, tem algum desafio, mas funciona fazer proteômica de célula única, mas fazer análise de PTM de célula única é ainda um desafio. Análise de PTMs
por molécula. Porque quando eu mostro para vocês, eu pego 1 milhão de células, 2 milhões de células, o que, que eu faço? Liso, eu tenho milhões de quantidade daquela proteína. Não, eu quero estudar as modificações por proteína, uma molécula por vez. É o nanopor, que é uma tecnologia que é utilizada para sequenciamento de DNA, ele está sendo adaptado hoje em dia para o estudo de proteínas. E tem estudos bem interessantes que demonstram como pode se analisar modificações pós-traducionais. E tem muitas outras coisas que aí estou muito feliz de falar com vocês no Coffee Break. Bom, queria agradecer o meu laboratório, tem bastante gente que trabalha lá, esse é muito bom, me dá uma alegria todo dia. Bom, algumas vezes não muito, mas a maioria das vezes. Os colaboradores, agência de financiamento, queria agradecer em particular a FAPESP, que é sempre muito generosa, com os pesquisadores de São Paulo, então agradeço muito a FAPESP, mas também a CAPES e o CNPq. Claro, vocês, por ouvirem essa aula, e por estar aqui. Obrigado. Perguntas, pessoal? Quer fazer a sua? Você poderia voltar naquela figura e explicar a segunda forma, que tem a de resina para reconhecer a modificação e a que vai fazer uma ponte entre peptídeo e a resina. Qual é a segunda? A forma de acoplamento. Ah, sim. Você tem o seu peptídeo modificado, aí pode fazer uma reação química que isso, por exemplo, se tiver um fosfopeptídeo, você pode tratar com uma base forte. Esse fosfopeptídeo vai virar uma dehidroalanina, uma dehidroreonina. Aí você pode, uma vez que tem esse resíduo, aí desenvolve uma resina para grudar especificamente nesse novo resíduo. Então você utiliza uma reação seletiva para aquela modificação, que agora você tem, pode comprar uma resina para grudar. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Comentário que eu queria. Parabéns, Giuseppe. Uma aula muito do básico ao mais complexo que a gente possa imaginar em termos de PTM, né? Eu fico imaginando, assim, eu lembro do Wolf, né, esse pessoal lá que estava trabalhando com sinalização celular durante o ciclo celular. Tem sempre aqueles estágios do ciclo celular que você tem um estado de hiperfosforilação, né? Então, um monte de substratos hiperfosforilado, né? E isso é uma atividade das quinases que estão ali superativas, né? Mas aí tem esse estado, e aí, sempre que eles iam estudar essas modificações que eles mapeavam, eles modificavam aquela fosforilação ou o resíduo para não acontecer mais aquela fosforilação e nada acontecia. Aí faziam para o próximo e nada acontecia. Aí, de repente, às vezes, para o 20º, alguma coisa acontecia, aquele era um fosfosite, que realmente tinha um significado biológico, digamos assim, né? Eu queria te perguntar como é que a gente caminha nesse universo onde a gente tem esses estados hiperfosforilados, parece que são um pouco inespecíficos, e até que ponto a gente vai filtrar para aqueles fosfosites que são que têm atividade biológica. Ótima pergunta, Magno. É claro para todo mundo, assim, eu mostrei 50 milícitos de fosforilação, não é, em um dos estudos. Quais deles são importantes? Essa é uma pergunta muito relevante. Bom, aí tem dois problemas que a gente tem que pensar. A primeira coisa, o que que significa ser importante? Na vida ainda eu não entendi. Mas aquilo que a gente quer ver, se eu modifico um estado de fosforilação, como é que esse estado de fosforilação muda a resposta de uma célula?
E se eu tenho 50 mil sítios de fosforilação, como é que eu escolho qual desses sítios é importante? Bom, primeira coisa, a gente pode utilizar a proteômica quantitativa, tá? Então, vamos dizer que eu tenho uma condição não tratada, uma condição, uma célula de câncer tratada, eu vejo que tem, desses 50 mil, tem 1.000, 2.000 que são fosforilados. Ainda não resolvi o problema, porque ainda tenho 1.000 sítios de fosforilação. Aí eu tenho que pensar uma coisa. Aí fazer um experimento de fosfoproteômica tem algum desafio. O problema é essa validação funcional que o Magno estava dizendo. Porque aí eu vou para o meu aluno de doutorado e vou dizer, olha, os próximos 3 anos, você pega esse sítio de fosforilação, muda a proteína, faz um CRISPR, pega o camundongo, faz o geneticamente modificado, para descobrir que aquele sítio não era nem fosforilado. Isso acontece. Por quê? Muitos desses métodos, se a gente não controla pela localização, a confiança na localização do sítio de fosforilação, eu posso dizer para um meu aluno olhar para um sítio que nem é fosforilado. Então, tem um problema metodológico que eu indicaria. Como resolver esse problema metodológico? Tem várias técnicas de fragmentação que eu posso fazer para melhorar a confiança em assinalar aquele sítio de fosforilação. Mas mesmo assim, não todos os sítios de fosforilação que estão regulados após um tratamento com fármaco, eles podem ser importantes. Aliás, a maioria não são importantes na doença em si, não são uma resposta direta, eles podem ser uma resposta indireta. E aí entra aquele fator de luck. Eu tenho que pegar aquela proteína que eu acho que está envolvida naquela via de signalização que é importante para aquela doença e tentar mapear se aquele sítio de fosforilação se encaixa numa proteína que faz parte de uma via inteira que está mudada. Porque aí eu tenho mais confiança em apostar. Então, a minha resposta é, não existe uma resposta direta como selecionar o sítio que vai dar. A maioria, aliás, não vai ter nenhum papel, como você falou. Mas, eu estava conversando com o Tiago hoje. Tem algumas proteínas dentro de uma célula, que são, por exemplo, as quinases, que elas formam hub. Hub são centros que, se você modula aquele hub, você modula a resposta celular. Então, tem algum sítio de fosforilação que, se eu modulo aquilo, a célula vai se comportar de forma completamente diferente. Concordam comigo? E muitas vezes esse hub, eles são bons alvos para estudar, porque você vai ter uma resposta imediata. Mas essa resposta não vai ser específica, porque vai ter mais doenças que vão talvez ter uma alteração daquele hábito. Então eu tenho que balançar muito bem o que eu quero. Você quer uma especificidade na signalização para aquela doença? Ou você quer estudar, assim, uma modulação da resposta da célula? Espero que respondi. Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos passar.